Marcos capítulo 6. Hoje a palavra vai ser bem curtinha e depois eu quero fazer uma parte mais técnica de liderança. Marcos capítulo 6, versículos 7 e 8. Eu quero falar rapidinho sobre sermos corresponsáveis no reino de Deus. Marcos 6, versículos 7 e 8. Eu vou pegar esse daqui só para sair. Depois, quando está carregando ali... Será que chega aqui? Chega. Aí, chegou. Amém. Diz assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Amém. Até aqui. Jesus, obrigado por esse tempo aqui com a liderança. Obrigado porque o Senhor os trouxe até aqui para que a gente pudesse compartilhar e crescermos juntos, Pai. Como igreja, como corpo de Cristo, nessa noite eu te peço que o Senhor continue a se manifestar como o Senhor já está fazendo aqui, se manifestando com o teu poder, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, eu quero falar rapidinho sobre corresponsabilidade, a respeito de uns aos outros, né? A gente seguir aquilo que Jesus nos disse para fazer a respeito da comissão, que foi uma das partes até que eu preguei domingo, falando sobre o comissionamento, né? Sobre irmos, sobre avançar o reino de Deus e a partir disso. Mas percebe que aqui a gente tem um princípio de que Jesus está estabelecendo, e ele estabelece que, então, os discípulos iriam para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para fazer algumas coisas que fizeram a mesma coisa que Jesus, mas agora Jesus está comissionando eles a andar de 2 em 2, para que eles não precisassem andar sozinhos. E a verdade é que ninguém consegue. Agora eu quero falar um pouquinho sobre corresponsabilidade. O Irão está pedindo para abrir o portão. Você vai? E a verdade é que ninguém, quando a gente fala sobre responsabilidade e corresponsabilidade, a gente está falando sobre ambos que estão ali. Por exemplo, a caminhada desses 2 discípulos que estavam caminhando, não era um responsável e o outro estava ali só de stand-by para fazer alguma coisa. Os 2 estavam sendo enviados para fazer a mesma coisa. E a verdade é que a gente não consegue ser corresponsável e responsável para com o reino de Deus, ou por algo que Ele nos colocou para fazer, em algo que a gente não acredita no que a gente está fazendo. Então a gente precisa acreditar no que a gente está fazendo, a gente precisa estar apaixonado pela obra do Senhor e pela obra estabelecida no local onde a gente está. Caso contrário, a gente não se sente responsável em fazer, em servir, porque a gente não sente que precisa fazer. Porque a gente sempre vai agir como se alguém fosse fazer e não necessariamente a gente fazer. Então a responsabilidade do reino de Deus, pelo qual Ele está nos chamando, obrigado, Rô, do qual Ele está nos chamando, é para que a gente avance juntos, sendo corresponsável por aquilo que Ele está fazendo. Então a gente precisa encontrar dentro desse processo, em liderar, em agir como líderes dentro da igreja, a gente precisa responder ao Senhor. Na verdade, a gente precisa responder primeiro para nós e depois ao Senhor o para quê, o onde e o como nós estamos fazendo e servindo o Senhor. Para que eu estou servindo? Para que eu fui chamado? Para que eu vou liderar? Aonde que eu vou liderar? E como que eu vou liderar? A gente precisa responder essas coisas para que a gente se torne responsável com aquilo que a gente está fazendo. Então está aqui a Casey, está aqui a Carol, né, que estão ali à frente também do Equibalo. Para que eu vou liderar o Equibalo?
aonde e com quais pessoas o Senhor tem me chamado para fazer isso? E como que eu vou fazer isso? Essas perguntas, elas precisam ser respondidas para alguém que foi enviado e comissionado a fazer isso. Então, quando a gente é comissionado, a gente precisa responder essas coisas. Olhando assim, a gente fala, poxa, mas daí eu vou precisar responder algumas coisas que eu ainda não sei. E a realidade é que o líder, ele precisa começar a enxergar para além do que o restante das pessoas estão enxergando. Porque se a gente não enxergar para além do que as pessoas estão enxergando, a gente é mais uma pessoa no meio da multidão que não está sendo enviado para fazer algo que Jesus nos direcionou para fazer. Estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Então a gente precisa enxergar o agora e a gente precisa enxergar como líder o que Deus quer fazer depois. Aonde o Senhor quer me levar, para onde Ele quer me levar, como que Ele quer me levar, com quem que Ele quer me levar, como que Ele está enviando a gente no meio desse caminho. Sabe o que é bom? É bom quando acontece uma crise no líder, porque o líder em crise, ele começa a pensar. A gente, quando entra no meio do caminho, do propósito de Deus, tem horas que a gente entra em crise. Meu Deus, será que é para eu fazer isso daqui mesmo? Será que o que eu estou fazendo está certo? Será que eu tenho que me reavaliar para ver o que eu estou fazendo está fazendo sentido? Eu estou respondendo ao Senhor, eu estou sendo responsável e corresponsável junto com o meu irmão a respeito do que o Senhor nos comissionou para fazer? Então a gente precisa de uma visão muito clara. E quando a gente tem uma visão clara do que a gente está fazendo, a gente não desiste e também não faz o nosso amigo que está do lado desistir. Porque imagina se você entra numa crise a respeito do que você está fazendo e como você está fazendo. Agora pensa no comissionamento daqueles 2 discípulos indo de 2 em 2. Estão pensando? E aí eles são enviados. E de repente um começa a falar assim, rapaz, eu acho que nós estamos indo pelo caminho errado. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui não está muito certo. Eu acho que não está muito legal isso aqui que a gente está fazendo. O que você acha, cara? Eu acho que você está certo. Eu acho que nós estamos indo no caminho errado. Eu acho que isso aqui não está dando em lugar nenhum. Eu acho que talvez não tenha sido mesmo Jesus que falou com a gente para a gente ser enviado para fazer isso aqui. O que vocês acham que vai acontecer no meio desse caminho? Os 2 vão voltar. Não vão continuar fazendo aquilo que foram comissionados para fazer, porque ambos começaram a duvidar da visão e do envio, do comissionamento e do poder da autoridade que foi colocado sobre eles para que eles fizessem aquilo. Então, todas as vezes que a gente enviou vocês para fazer alguma coisa, é porque a gente está entendendo que há um comissionamento e um chamado na vida de vocês, que vocês podem fazer e devem fazer. Amém? De 2 em 2. Então, andar de 2 em 2 às vezes é bom, mas você precisa ficar firme, porque às vezes alguém vai estar meio querendo desistir, vai estar meio desanimado. O que determina se você tem paixão no que você está fazendo é a forma como você busca fazer isso. Quando nós acreditamos no que estamos fazendo, nós lutamos, brigamos, corremos, fizemos de tudo para que aquilo aconteça. É verdade ou não é? Quando a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, eu não estou falando aqui só de ministério agora, tá? Eu estou falando de tudo. Quando você acredita numa coisa que você está fazendo, você não desiste por nada. Você chega mais cedo, você corre, você acorda às 5 da manhã, você vai dormir às 10. Você já viu o cara que abre empresa e para o negócio dar certo ele acorda às 5 e volta para dormir às 10 da noite? Esse cara entendeu o que ele precisa fazer. O que ele está enxergando? Ele está vendo o resultado agora? Não, mas ele está enxergando que no futuro ele vai ver alguma coisa. Então, quando a gente começa a acreditar e ter paixão no ministério que o Senhor nos entregou, quando a gente começa a ter paixão, a gente começa a se dedicar de uma forma diferente como os outros estão se entregando para aquilo. Quando a gente começa a acreditar de que o Senhor realmente me chamou para fazer algo,
eu começo a ser diferente das pessoas que estão ao meu redor. E não é um destaque porque você quer aparecer, é um destaque porque você entendeu o lugar onde você quer estar servindo ao Senhor. É isso que acontece. Então, o líder precisa entender, eu não consigo viver sem cumprir isso. E quando você entende essa frase, eu não consigo viver se eu não cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Esse é o resultado da força e da paixão juntas, reagindo para que aconteça aquilo que Deus te chamou para fazer. É você dizendo, eu não posso deixar de fazer o que Deus me chamou para fazer. Às vezes quando a gente está com vontade de desistir, você fala assim, Deus só me ajuda a não desistir agora. Porque você sabe, no fundo, que você não vai desistir, ou desanimar, ou ficar com aquilo sem fazer, porque você fala assim, cara, tem uma paixão profunda dentro de mim, que não me deixa desistir disso aqui. Amém? Vamos lá, é rapidinho hoje. Dentro desse texto, então, a gente percebe que há um comissionamento dos discípulos, e o comissionamento ainda continua acontecendo. Deus me chamou, Deus te chamou. Se Ele não tivesse te chamado, minimamente você não estava nem aqui hoje. Num frio lascado desse, para a gente sair de casa, para vir aqui. O que é casa? O que é casa? A gente foi comissionado para isso. Então, a verdade precisa ser dita. O ministério é pesado demais para se fazer sozinho. Amém? O ministério é pesado demais para se fazer sozinho. A gente precisa de pessoas para andar lado a lado junto com a gente, para que a gente não desista, para que a gente se responsabilize. Quando eu percebo que o outro está desanimando, que o outro está querendo desistir, a gente fala assim, não, nós somos corresponsáveis disso daqui. E sabe o que eu quero hoje? É te comissionar a tal ponto que você entenda, que você saia daqui hoje entendendo que você é tão responsável por essa igreja quanto eu e a Gil como pastores dessa igreja. Você é tão responsável para que as pessoas se tornem cheias do Espírito Santo quanto eu e a Gil. Você é tão responsável em cuidar das vidas dessas pessoas quando elas não estão bem ou quando elas estão bem, quanto eu e a Gil. Nós somos corresponsáveis naquilo que o Senhor nos enviou para fazer. Não podemos então ser um ajuntamento de consumidores, a gente precisa ser uma igreja saudável, e uma igreja saudável produz líderes saudáveis que cuidam uns dos outros e cuidam da igreja. Se a gente vier aqui, todo mundo vier só com a mentalidade de consumir alguma coisa, nós estamos lascados, a gente não vai andar. A gente então não é chamado só para ser um consumidor a respeito da igreja e do que ela tem para nos oferecer. A gente precisa agora ser responsável com aquilo que nós consumimos para passar para os outros aquilo que o Senhor está fazendo em nós. O líder aqui, você precisa entender que o líder aqui é o servo de todos e não é o maior de todos. É o servo de todos. Você está numa posição onde você está ouvindo um pouco mais. Você está enxergando um pouco mais. E o que você faz com o que você está vendo um pouco mais? O que você faz com o que você está ouvindo um pouco mais? O que você faz com o conhecimento que você tem um pouco mais? Se for só para guardar para você, a sua liderança não está sendo responsável com o lugar que você está. A gente precisa dessa responsabilidade. Não, eu não vou fazer porque alguém vai fazer por mim. Não, eu não vou cuidar de tal pessoa porque alguém vai cuidar de tal pessoa. Não, nós somos corresponsáveis por isso. Você sabe por que Jesus nos deixou o poder do Espírito Santo? Alguém quer responder? Também. Mais alguém? Testemunhas. Eu estava lendo essa semana um livreto do Charles Finney.
Enchei-vos do Espírito, se não me engano, o nome do livro, estou lendo ainda. E ele fala a respeito disso. Porque é impossível fazermos o ministério antes de ter o poder do alto. Cara, que coisa simples. É impossível nós fazermos o ministério sem antes sermos autorizados com o poder do alto. Não foi uma proibição que Jesus disse para eles: fiquem em Jerusalém no templo até que sejais revestidos de poder do alto. Não era uma proibição, vocês estão trancados aí dentro. Ele estava dizendo: olha, é impossível. E antes de vocês receberem, não saiam para fazer o ministério, porque vai ser impossível vocês fazerem isso sem mim. Sem o poder do Espírito Santo, é impossível vocês viverem igreja. É impossível vocês liderarem qualquer pessoa sem o poder do Espírito Santo. É impossível. Porque pessoas dão problemas. E problemas precisam ser resolvidos. E problemas espirituais precisam ser resolvidos como? Espiritualmente. Se a gente não tem poder do alto para responder espiritualmente, para resolver os problemas espiritualmente, a gente vai tentar resolver um problema espiritual com uma ordem natural e a conta não vai bater. Sabe o que vai acontecer? Você vai sempre bater na trave, você vai cansar. Então, é impossível, não faça nada antes de ter certeza que o poder do Espírito Santo opere em você e através de você. Se você então está pedindo para o poder do Espírito Santo, você precisa dar um motivo para ele te encher. Às vezes a gente está aqui, a gente está orando, como eu estava falando: Senhor, nos dê mais poder, nos dê mais autoridade, nos dê mais fogo, nos dê mais da Tua presença, nos dê mais sabedoria, nos dê mais conhecimento, nos dê mais. A gente gosta de orar assim, não gosta? A gente tem que orar agora: Jesus, que agora a gente ficou cheio, nos dê mais problemas, nos dê mais demanda, nos dê mais responsabilidade, nos dê mais pessoas que precisam do Senhor, nos dê mais pessoas que vão precisar de mim, nos dê mais pessoas que eu vou ter que gastar minha vida, nos dê mais. Porque se a gente pediu para encher, tem que ter um propósito para esvaziar, para ele encher de novo. Senão a gente vai ficar só gordo. E aí você pede para Deus desse tamanho, orando e falando: Senhor, me dê mais. Senhor, me dê mais. E Ele está falando: meu filho, se eu te der, tu explode. Porque você não está esvaziando nada. Você precisa derramar mais, você precisa liberar mais. Você precisa encontrar pessoas que estão precisando e liberar isso daí que está dentro de você. Aí tem algumas pessoas que ficam assim: Senhor, parece que eu não estou sentindo mais. Parece que eu não estou sentindo mais nada, eu não estou recebendo mais nada. E Deus está lá assim: meu filho, é porque você não esvaziou. Você precisa liberar um pouco dessa unção que você está carregando aí. Amém? Unção. Você tem unção nas mãos. Você tem autoridade nas suas mãos. É para isso que Deus disse e deixou o Espírito Santo. Então, você precisa entender que toda porção derramada sobre nós terá um propósito e nós precisamos responder a isso. Você entende que algo foi derramado na sua vida? Ou você acha que sua inteligência emocional é só porque você teve inteligência emocional? Ou você acha que o poder disso, ou aquilo que você pediu para Deus aconteceu, ou isso, ou aquilo outro, você acha que aconteceu por acaso só para você ficar bem? Não, não foi. É para que você possa repartir a partir disso com o propósito que Ele quer colocar na sua vida. Agora, eu vou para o último aqui, que é: o Espírito é o Espírito que nos prepara. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Eu tentei ler em todas as versões possíveis das Bíblias, todas as Bíblias que eu tenho lá em casa, para ver se havia alguma tradução que era diferente, para ver se eu não tinha entendido errado.
O primeiro versículo ele diz, e disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Era uma ordem de Deus. Ezequiel, fica de pé que eu quero falar com você. A ordem seguinte, então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo e me pôs em pé. Percebe que Ezequiel não tinha ficado de pé até agora? Porque ele diz que o Espírito entrou dentro dele, quando ele falava comigo e ele, me pôs em pé. A verdade que a gente estava acabando de falar, de que você não pode começar um ministério sem o poder do Espírito Santo, é Ele quem nos sustenta de pé. É Ele quem faz você acordar pela manhã e ficar de pé para que o Senhor fale com você. É o poder do Espírito, não é o seu. Então a gente precisa chegar nesse lugar. A verdade é que se você entendeu que foi chamado, recebeu o poder do alto e não está fazendo nada, ou você não recebeu, ou você está enterrando o seu chamado. Então a gente precisa entender isso. Se você entendeu que foi chamado, a gente tem que parar e desenterrar esse chamado e falar, Senhor, nós vamos te servir. Se você tem o poder do alto, é hora da gente começar a manifestar a partir de Jerusalém. Qual é a nossa Jerusalém? A igreja local onde a gente está. E depois, em Samaria e até os confins da terra. A gente precisa começar a manifestar o reino de Deus agora. Se vocês têm o poder do Espírito Santo, se você foi chamado e comissionado por Deus, se você entende que o Senhor depositou uma unção em você, você não pode mais ficar parado. Não tem mais uma opção. Um dia eu liderei e agora o Senhor já me usou com tudo que Ele tinha para me dar. Ele renova as porções todos os dias. E Ele vai te dando uma nova porção, e uma nova porção, e uma nova porção. E é assim que a gente vai alcançando os nossos bairros, é assim que a gente vai alcançando o nosso trabalho, é assim que a gente vai alcançando a nossa casa, e é assim que a gente vai fazendo tudo isso, porque o Espírito de Deus me pôs em pé para falar comigo. O Espírito de Deus me pôs em pé para falar comigo. A gente precisa entender isso. E eu quero orar, para acabar essa primeira parte, para que a gente tenha poder e a gente se responsabilize com as coisas que estão acontecendo dentro dessa igreja. Como líderes, eu preciso me responsabilizar. Eu preciso me responsabilizar com a São House, eu preciso me responsabilizar com a salvação daqueles que estão na minha volta, eu preciso me responsabilizar com aqueles que estão ao meu redor, eu preciso me responsabilizar com aqueles que fazem parte do meu grupo. Eu tenho que me responsabilizar com o ministério de louvor que eu faço parte. Eu tenho que me responsabilizar tanto quanto os líderes, com o Equibalo, com as Ação House dos juniores. Eu tenho que me responsabilizar com o staff. Eu tenho que me responsabilizar com aquilo que o Senhor está se movimentando, porque eu faço parte daquilo do que o Senhor está movimentando aqui. Eu faço parte disso. Então eu me responsabilizo tanto quanto eu estivesse à frente de qualquer coisa, liderando ou não liderando. Aquele que está, entendeu o chamado de Deus, precisa se responsabilizar com aquilo que foi chamado para fazer. E você e eu precisamos constantemente da unção e da autoridade do Espírito Santo, porque senão a gente não consegue fazer nada. É impossível o Lucas abrir a casa dele e haver salvação lá na São House se não tiver o poder do Espírito Santo. É impossível toda terça-feira o Tiago estar animado para fazer uma São House ali no Boa Vista e convidar as pessoas e incansavelmente mandar mensagem e falar, olha, você vai, você não vai, vamos estar junto. É impossível a gente continuar animado
fazendo tudo isso, se não for através do Espírito Santo. É impossível. Ou vocês acham que é possível? Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem está fazendo alguma coisa, se não for para o reino de Deus, incansavelmente insistindo com pessoas? Se você ler o texto de Ezequiel 2, que é onde minha Bíblia está parado esses dias, e Deus falando comigo, Tiago, leia esse texto, leia esse texto, leia esse texto. Ele diz, eu estou te enviando para a casa de Israel, eles são rebeldes. É verdade. Esse é o texto que está escrito em Ezequiel 2. Fale, porque eles não estão contra você, eles estão contra mim. Você só foi chamado para anunciar, até que eles ouçam a mensagem de Deus. A gente precisa insistir, nos responsabilizar com essa verdade que precisa ser pregada. O líder enxerga para além daquilo que a gente está vendo agora. O que você está vendo agora? Você precisa ter uma visão do alto, lá para frente. E isso vai te motivar a continuar servindo o Senhor, porque o que você está vendo não é o que todo mundo está vendo. É a visão que está vindo do céu. A liderança de Jesus para nós é essa: viver com poder, autoridade, unção, manifestação do reino. O reino pelo qual nós estamos manifestando não é nada desse mundo, é de Deus. Então por isso a gente pode avançar, por isso a gente pode prosseguir, mesmo quando a gente não está vendo nada, porque liderar é isso. Amém? Vamos orar para que a gente se responsabilize. Vocês entenderam? Amém? Eu vou te dar um tempinho para você fazer a sua oração, para que você possa se responsabilizar com aquilo que você está fazendo. Mas pastor, eu já sou responsável com aquilo que eu estou fazendo. Mais resposta você precisa dar para o Senhor. Jesus, nós precisamos do Senhor. Não há ministério sem o Senhor, sem Teu Espírito, Pai. E eu te peço agora, Jesus, que o Senhor derrame sobre nós uma porção nova, Pai. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, na minha São House. Eu vou orar com cada um de vocês. Eu vou botar...